Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Não ofendo ninguém, tenho certeza que não tem matéria para poder explorar nada que não seja pelo âmbito da diversão. Ofendo ninguém, duvido, nunca xinguei ninguém ali, nem vou xingar, não é a minha natureza, e eu me divirto desse jeito aí. Rapidinho, Rafa, até você falou um negócio muito interessante, né, de como o futebol, de como a sociedade, o que acontece ao redor do futebol socialmente influencia o futebol. Eu lembro que final dos anos 90, aliás, anos 80, né, anos 90, tinha muito, você vai saber disso, de Niterói, baile de corredor. E aquilo, essa rivalidade do baile de corredor, então, tipo assim, onde eu morava era lado B. Então, pô, tinha aquele lado, né, lado A, lado B. E aquilo foi levado para as arquibancadas. Porque o que acontecia? O cara, às vezes, era lado A, lado B, mas o cara chegava o cara da torcida jovem, raça, o cara se encontrava na arquibancada. Então teve muitas brigas. Falava assim, torcida do Flamengo brigou. Era lance de corredor que refletia na arquibancada. E aí você colocou essa situação, né, de um comentário que pode ter a interpretação de machismo e tal, mas essa questão toda, essa discussão que tá tendo na sociedade, e eu me preocupo com isso até pra não... assim, eu não quero ser escroto com mulher nenhuma, tenho filha também, tenho uma enteada, né, que aí você já, sei quantos anos já convivendo, que vira filha também, e isso também tá indo pra arquibancada, que é tipo, ó, eu já vou ler a galera aqui que estão mandando superchat aqui. Tem muito. Tem muito aqui. Mas eu queria que você falasse isso sobre os cantos. Não só sobre os cantos, né, mas isso é faixas, né, por exemplo, a Nação 12, a Nação 12 do Flamengo, ela foi premiada, não é premiado o termo, ela foi condecorada como a primeira torcida a abolir os cantos homofóbicos na arquibancada, né? Como é que você vê essa situação disso chegar na arquibancada, se tem importância, como é que você vê essa situação? Olha, eu lamento muito. Eu lamento porque desde criança eu fui acostumado a chegar no Maracanã e brincar com as torcidas adversárias. Eu acho que você não é misógino e nem tampouco homofóbico se você não fabrica algo que pragmaticamente prejudique aquela pessoa. Eu acho o seguinte, entrava no Maracanã, ouvia o cântico, como ouço até hoje, né, aquela música Eu Sempre Te Amarei, sabe, canta eles podem, mas a torcida do Flamengo não pode dizer que os caras passam a maquiagem e vou dar o brioco depois. Por que eu não posso cantar isso no Maracanã se isso é folclórico? Isso aconteceu durante uma vida inteira. É aquela discussão globalizada que eu acabei de falar. Eu sou, sim, um saudosista do passado. Eu não entendo que isso seja homofobia. Homofobia é quando você pretere um candidato a emprego porque ele tem uma preferência sexual diferente da tua. Homofobia é quando você tem ódio, quando você fabrica alguma ação que de fato prejudique culturalmente, emocionalmente, que prejudique fisicamente, profissionalmente alguém que seja homossexual. Onde é que você gritar no Maracanã que o companheiro lá dá o brioco depois da maquiagem, você está prejudicando alguém? Aquilo ali faz parte do folclore do futebol. Posso ser o advogado do diabo? Claro. Mas você não acha que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tinha a Flaguei, né, que foi inclusive criado pelo Clóvis Bornai, que era botafoguense, né, mas ele, né, viu ali no Flamengo. Claro. E a Flaguei, ela foi expulsa pela raça rubro-negra de lá. Você não acha que talvez, tipo assim, beleza, eu até concordo contigo em certa parte, como se o futebol fosse ser olhado de uma maneira, tipo, diferente, numa questão, mas eu acho que tem pessoas que têm esse ódio, tanto pessoas de cor, por exemplo, eu tenho certeza que tem pessoas do outro lado que cantam o Fecha na Favela, com a clara intenção mesmo do preconceito mesmo, de falar, olha... Silêncio na favela. Chamar de mulambo. De mulambo, tipo assim, vocês são mulambo mesmo, vocês são um time de preto, de pobre, favelado, o cara que vai preso é flamenguista lá com a camisa do Flamengo. A torcida do Fluminense canta, até hoje cantou na final do campeonato, que a torcida do Flamengo não tem um dente. Sim. A torcida do Flamengo não tem dente. É um claro preconceito social. E aí a mesma coisa seria quando a gente canta lá que também as músicas que eu já cantei muito na arquibancada, que antigamente não tinha problema nenhum, e zoava meus amigos tricolores com isso também. De que possa fazer com que pessoas que de fato na vida normal tenham esse ódio, tanto pela pessoa que é gay ou pelo preto,
de que aquilo estimule essa pessoa, que é uma minoria também, tipo, eu gosto de ver esses radicais que agora tá virando moda no Brasil, né, de colégio, do cara fazer a maldade, pra ele externar esse ódio de que às vezes possa, é minoria, mas que isso possa havia vias de fato do cara tentar alguma coisa, de ofender. Olha, Túlio, eu entendo o seguinte, tudo que acontece no futebol nos dias de hoje aconteceu na Inglaterra no início dos anos 90. Sim. Você sabe que existe o preconceito racial também. E, social também. Claro. E nada mais exemplar do que isso, no sentido de ofertar um exemplo aqui, nada mais simbólico do que a torcida do Tottenham. Porque o Tottenham é um clube de judeus. Você sabe disso, porque nos arredores do estádio do Tottenham vivem judeus. Então, a torcida do Tottenham, ela era atacada por isso. Acho que eles têm até um monumento lá, alguma coisa assim. Mas só que a torcida do Tottenham sempre levou essa questão de maneira a transigir aquilo que não lhe afetava. Porque entenda o que acontece hoje na Europa. A Europa, também nos anos 90, com, eu diria, a imigração dos asiáticos, com a imigração dos africanos, tem muitos africanos lá na França, sobretudo na Inglaterra. Norte da África, principalmente. Houve, então, uma divisão do preconceito que antes era destinado aos judeus com os asiáticos e com os negros agora. Então, não houve uma consciência social em torno disso. Mas o que aconteceu dentro da arquibancada foi a mudança do perfil do torcedor. E esse daí é o grande problema, porque o torcedor do passado não se incomodava em ser chamado de favelado, porque ser favelado não é nenhuma vergonha. O torcedor do passado não se incomodava de gritar do outro lado e nem tampouco o outro lado se incomodava de ouvir. O que aconteceu foi uma transformação motivada pela economia. E você vai entender que tudo que aconteceu lá aconteceu aqui também. O que existia com o hooliganismo, por exemplo? Eles tiveram que aperfeiçoar a tecnologia, eles tiveram que inflexibilizar mais as leis. Com isso, até mesmo as brigas lá na Inglaterra não acontecem mais dentro do estádio. Por que não acontece? Porque a tecnologia, o preparo da polícia não permite. Você quer ver uma coisa? Por exemplo, os estádios ingleses foram os primeiros a se modernizarem. Principalmente depois daquela tragédia. Lá no 89, né? Em 89. Aquela foi. E a Margaret Thatcher, né, também. Pois ela tinha verdadeiro ódio dos hooligans, né? Então, os estádios todos, na verdade, foram aperfeiçoados. E aí eu quero te dizer o seguinte: isso aconteceu aqui também, porque a FIFA abraçou aquela ideia e os estádios precisam agora serem cercados de mais segurança. E aí, eu te digo o seguinte, quando isso acontece, por óbvio, para o clube subsistir, e é aí que está o preconceito, aí é que vem o problema. Aquele torcedor menos abastado, ele não vai mais no Maracanã. Por que ele não vai? Porque ele tem que ser sócio-torcedor e ele tem que comprar um ingresso que é caro, que é completamente irreal ao que ele ganha. Se você for analisar a renda per capita aqui do Brasil, você vai entender que o preço que o Flamengo, por exemplo, pratica é irreal na maior parte das vezes. Então, isso sim afastou, isso sim criou um hiato entre classes. E aí, esse novo perfil de torcedor que ingressa dentro do Maracanã, ele tem ali conceitos que são angariados em função de alguns modernismos que, no meu entendimento, não valem a pena, que não produzem e apenas destroem. Eu tenho certeza que tem pessoas aí que discordam de mim, mas eu não vejo nenhum problema de você chegar ali e cantar qualquer música que seja uma tradição, eu diria, quase que centenária da torcida do Flamengo ou da torcida do Fluminense. Mas eu vejo problema, sim, em entender que a criança rubro-negra não possa entrar dentro do estádio porque não tem dinheiro para pagar um ingresso. E tinha no passado. Isso aí ninguém se preocupa. As pessoas se preocupam em apresentarem-se muito bem fotograficamente nas redes sociais. Às vezes o companheiro está morrendo de rir do que está acontecendo, o companheiro ali, ele é o próprio fabricante ali da homofobia, porque é ele que não quer o homossexual trabalhando com ele, é ele que expulsa o filho dele de dentro de casa porque ele é homossexual, eu jamais faria uma coisa dessa, e aí no estádio ele não canta. Ele vai lá e diz assim, não, eu sou contrário a isso. E ele mesmo é o introdutor prático
dessas questões na sociedade. Então, o que eu mais deploro é a hipocrisia. A hipocrisia não tem lugar na minha vida. Realmente não tem. Eu não acho nada demais. Eu, por exemplo, eu tenho um grande amigo que ele é gay e ele, meu amigo, vai lá na torcida do Flamengo e fica cantando as músicas lá pro outro lado. Eu já vi ele fazendo isso e ele morre de rir, porque você não eu acho que você não tem nenhuma conexão com você. Estimular em quê? Por que você estimula? Você está cantando ali uma coisa folclórica do futebol. Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.